pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Mansur, eu sou hipnoterapeuta e terapeuta transpessoal na cidade de Porto Alegre, estado aqui do Rio Grande do Sul. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer o meu agradecimento à Thalita, por me permitir estar aqui hoje falando sobre um tema tão importante para vocês. Muito obrigada, Thalita, pelo convite e pela oportunidade. Bem, pessoal, o tema que eu escolhi para falar para vocês é como a hipnose clínica pode auxiliar no tratamento das doenças psicossomáticas e também das emoções. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje para vocês aqui nessa palestra. Bom, antes de mais nada, antes de entrar no trabalho, no tratamento da hipnose clínica, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre as nossas emoções, bem como também o que vem a ser uma doença psicossomática. Bem, emoções todos nós temos, não é verdade? Você que está aí me assistindo tem, eu também tenho. Mas o que vem a ser uma emoção? Emoção é justamente o conjunto de pensamento mais sentimento. Então, um pensamento juntamente com um sentimento vai nos gerar uma emoção, seja positiva, seja negativa. E aí é que nós nos questionamos, porque imagina se uma pessoa fica só pensando negativo, só sentindo negativo. Ela vai gerar somente emoções negativas. E é aí que o sistema emocional dela pode sofrer algumas desordens, desequilíbrio, vindo então a causar as chamadas doenças, as doenças psicossomáticas, as doenças, aquelas cujas as emoções têm muita influência. Então é aí que a gente faz o link com as doenças psicossomáticas. Mas o que quer dizer o termo psicossomático? Pois é, o termo psico, ele significa mente. O termo soma significa corpo. Mas e aí, Fernando, o que isso quer dizer? Psico, mente. Soma, corpo. Isso quer dizer que o nosso corpo e a nossa mente, eles estão interligados, eles estão conectados. Então, se você tiver um sofrimento na sua mente, o seu corpo também vai sentir isso. Da mesma forma, se você tiver um sofrimento físico, a sua mente também vai sofrer com isso. Então, psicossomática é um ramo da medicina que estuda a relação entre corpo e mente, ou entre mente e corpo, como queira, no sentido de tentar entender as doenças que afetam a mente e que têm possíveis coparticipações físicas. Então veja, pode não ser bem uma doença estabelecida, podem ser apenas sintomas muitas vezes, Então, uma boa definição para a doença psicossomática seria desordem física do corpo, originada ou agravada pela psique ou por processos emocionais do indivíduo. Então a gente pode pensar o seguinte, que existem algumas situações nas nossas vidas que vão alterar as nossas emoções. Como, por exemplo, talvez você que esteja aí me assistindo, você esteja passando por dificuldades no seu trabalho, Talvez, eu não sei, você seja muito cobrado, sofra um assédio moral. Talvez você que esteja agora me assistindo tenha perdido um familiar de uma forma estúpida, de uma forma abrupta, e esteja muito difícil para você superar essa dor. Ou talvez você esteja no processo de separação, não esteja conseguindo lidar com essa separação porque você gosta muito da pessoa com quem você vivia. Ou talvez, eu não sei, foi você que deixou seu ex-companheiro e ele passou a te perseguir, a te stalkear, tornando a tua vida um inferno.
Talvez o seu problema seja financeiro e seja um grave problema. Então veja, muitas são as situações que nós passamos, ou que você que está me assistindo pode passar, que vão nos gerar situações de estresse, situações de muito medo, situações de tristeza, de raiva. E todos esses sentimentos que nós vamos produzindo, todas essas emoções, elas estão, né, não é, ligadas ao nosso emocional. E com isso vem as doenças psicossomáticas. É através dessa desordem no nosso sistema emocional que geram e que vão aparecer sintomas no nosso corpo. Muitas vezes sintomas em uma determinada parte do corpo, muitas vezes em várias partes do corpo, e depois chegam efetivamente as doenças, né? As doenças psicossomáticas, elas são chamadas as doenças da alma, são conhecidas como as doenças da alma. Então aí nós vamos ter as depressões, as síndromes de pânico, as dores agudas por todo o corpo, como é o caso da fibromialgia, que também é uma doença psicossomática e que eu vou dar uma atenção maior a ela depois no vídeo, né? Então, essa bagunça toda desse nosso estado mental é que vai gerar a doença psicossomática. Mas aí talvez você esteja se perguntando, cerebralmente, como é que isso se dá? Bom, então cerebralmente, nós temos duas partes no nosso cérebro, gente. Uma é conhecida como sistema límbico. O sistema límbico, ele funciona como se fosse um gravador. Então, ele vai gravar todas as situações difíceis que a gente vai passando, seja lá na nossa infância, seja ao longo da vida. O sistema límbico é o responsável por gravar inconscientemente todas essas situações pelas quais nós passamos. Mas existe também uma outra partezinha chamada de neocórtex. O neocórtex é quem de fato vai fazer a leitura de todas essas situações difíceis pelas quais nós passamos, mas isso a nível racional. E como é que ele vai fazer para fazer essa leitura, né? Através das nossas crenças internas, porque nós somos feitos de crenças, né, gente? E o que são essas crenças? Essas crenças, fazendo um parênteses aqui, falando um pouquinho agora sobre crenças, essas crenças é tudo que nós trouxemos desde lá da nossa infância. É o que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, da nossa família. É o que nós aprendemos lá na escola. É até mesmo o que ouvimos dentro da nossa religião. Isso tudo ao longo do tempo vai formando as nossas crenças. Então, um exemplo, se você passou parte da sua vida ouvindo da sua mãe, você é um menino muito lerdo, ou você é uma menina muito devagar, você ao longo da sua infância ouvindo isso, você começa a comprar essa ideia. E efetivamente talvez você fosse uma criança normal, como qualquer outra, mas de tanto você ouvir, aquilo se torna uma verdade para você. E ao longo da sua vida, nos seus estudos, aí depois no seu trabalho, você começa a agir de forma mais devagar, mais lenta, justamente porque você passou a vida toda ouvindo aquela crença. Então ela já faz parte de você. Então nós somos isso, nós somos crenças, né, que nós fomos ouvindo ao longo da vida. E é de acordo com essas crenças que quando a gente passa uma situação difícil na nossa vida, que a nossa parte racional vai fazer a leitura daquele momento difícil, né, que é o neocórtex, né, e vai ficar tudo registradinho lá no nosso subconsciente, lá no nosso inconsciente, como queira, né. E aí tem outro detalhe importante. Você sabia que nós somos 95% de tudo que fazemos inconsciente? Apenas 5% do que fazemos é racional. E daí talvez você se pegue
falando o seguinte: poxa, Fernanda, teve um dia que eu me estressei com uma pessoa, eu fiquei com muita raiva, eu agi de tal forma, eu não queria ter falado daquela forma, eu não queria, né, ter reagido daquela maneira, mas foi mais forte que eu. E aí eu te respondo: por quê? Porque você é apenas 5% racional. Por mais que você não quisesse, o teu inconsciente ali gerou toda aquela situação representada pela sua conduta naquele momento, pela sua forma de agir naquele momento. Enfim, né? Seguindo, então, nós somos 5% conscientes e 95% inconscientes, tá? Bem, e aí, quando você passa por essas situações todas negativas que eu falei lá antes e que acontece todo esse processo cerebral do neocórtex juntamente com o sistema límbico, né, que é lá onde vão ficar registradas as memórias. O que pode acontecer quando nós passamos por esses momentos difíceis? Pode ser gerado no nosso sistema límbico, no nosso inconsciente, cargas emocionais negativas. Cargas emocionais negativas. E talvez você se questione: o que é uma carga emocional negativa, Fernanda? Então, eu vou citar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, você que está me assistindo, vamos supor que você tenha passado por uma enfermidade, uma doença grave, mas que você conseguiu superar no sentido de se curar. Você se curou dessa enfermidade, mas foi tão pesado para você passar por essa enfermidade, passar por uma determinada doença, que ela deixou em você uma carga emocional, que você adquiriu um medo de morte. Então você passa pela enfermidade, se cura, mas passa a adquirir um medo surreal de morte. Esse medo surreal de morte é uma carga emocional negativa que a doença gerou em você. Eu vou dar um exemplo meu, tá, gente? Um exemplo meu para vocês. Alguns anos atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, aonde eu moro, existiam alguns comércios, assim, bares, né, barzinhos. E eles começaram a colocar caixas de som na rua, com música até tarde. Só que o som, gente, era um som ensurdecedor, que eu chegava à noite em casa, então ouvir a TV, ligar uma TV, assistir uma TV era impossível, né? Embaixo do chuveiro, para vocês terem uma ideia, se ouvia o som, era um som ensurdecedor. Mas a pior parte disso tudo era a noite de sono. Eu lembro que na época eu passei dias assim sem conseguir dormir, né? E isso gerou em mim uma carga emocional negativa, qual seja o medo de não conseguir dormir. Então, assim, depois, devido a várias denúncias que houve, graças a Deus, esses comércios fecharam, né? Até mesmo porque não tinham nem licença, nada, né? Acabaram fechando, né? Em função da poluição sonora. Tudo bem, só que desde ali, às vezes eu estava dentro de casa, se passasse um carro na minha rua com som alto, gente, disparava, acelerava o meu coração e já me dava aquele medo, e a mensagem que vinha inconsciente para o meu consciente era: eu não vou conseguir dormir hoje. Para vocês terem ideia. Então essa foi a carga emocional negativa que acabou me gerando a situação difícil pela qual eu passei, né? Na época eu trabalhava no escritório, eu fazia estágio em órgão público e à noite eu ainda ia para a faculdade. Eu chegava em casa exausta, eu só queria uma noite de sono e aquilo foi extremamente traumatizante para mim, né? Então isso são exemplos de cargas emocionais negativas que nós vamos adquirindo ao longo do tempo através de situações difíceis que nós passamos. Importante é falar para você que muitas vezes essa carga emocional negativa, ela tá lá na
nossa infância causa. Muitas vezes são coisas que a gente passou lá na infância e que, queira ou não, aí hoje em dia, quando a gente passa uma outra situação semelhante, que é também desgastante pra gente, é disparado um gatilho. É disparada aquela carga emocional que estava lá no teu inconsciente, quietinha, mas que foi gerada lá na sua infância. E isso, na hipnoterapia, na hipnose clínica, a gente consegue tratar, a gente consegue ir na raiz. Bem, mas vamos continuar. Aí você me pergunta assim, como eu me livro, Fernanda, desses traumas? Como eu me livro desses medos, dessas cargas emocionais negativas? Ou mesmo de uma doença psicossomática, né? De dores crônicas, por exemplo. É aí que entra, gente, a hipnoterapia, a hipnose clínica. Mas antes de eu entrar e te falar como o tratamento funciona, que você deve estar aí bem curioso para saber, é necessário desmistificar um pouquinho a palavra hipnose. Porque quando se fala em hipnose, talvez venha na sua cabeça aqueles programas que eram muito comuns um tempo atrás, domingo à tarde, onde se levava lá o hipnólogo, né? E tinha algumas pessoas lá, e aí as pessoas esqueciam os nomes, as pessoas comiam cebola achando que era maçã. E aí você vai me perguntar, isso é possível com hipnose? É possível sim, gente, mas não é nosso foco aqui. Aquilo que você provavelmente viu naqueles antigos programas de televisão é chamado hipnose de palco, mas não é nosso foco aqui. Aqui o nosso foco é a hipnose clínica, a hipnoterapia, mais conhecida como hipnoterapia, ok? E quais são os casos que a hipnoterapia pode ser utilizada? Gente, diversos, vários. Hoje em dia, a hipnoterapia é utilizada para tratamento de vícios, até para obesidade, né? Síndromes de pânico, medos, fobias, doenças psicossomáticas, síndrome do pensamento acelerado. Então, é muito... pessoas com problemas de gagueira. Então, o campo, assim, ele é gigante, né? São muitas possibilidades, tá? E aí, talvez você esteja me questionando, mas Fernanda, será que eu entro em transe? Será que eu consigo ser hipnotizada? E aí eu te respondo, todo mundo pode ser hipnotizado. E todo mundo entra em estado de transe, em estado hipnótico durante o dia. Como assim? Vou te dar um exemplo. Sabe aquele dia que você estava na frente da sua TV assistindo um filme, um programa de TV, e que alguém, um familiar teu te chamou e você não escutou ele te chamar porque você estava tão vidrado naquela programação? Você estava em estado hipnótico, você estava em transe. Sabe aquele outro dia que você ficou procurando o seu óculos? Onde é que eu coloquei meu óculos? E de repente o óculos estava na tua mão, ou você passou pelo óculos e não viu? Você estava em transe, estava em estado hipnótico, no piloto automático. Né? Estar em transe é estar com fator crítico rebaixado. E todas as pessoas são capazes de entrar em transe. Aí você me pergunta, mas será que esse tratamento de hipnoterapia que você fala, ele funcionaria para mim? Poxa, Fernanda, eu já sofro há tanto tempo com esse problema. Será que para mim funcionaria? E aí eu te respondo o seguinte, tem funcionado para tanta gente. Por que para você não vai funcionar? Por que você seria menos especial ou menos merecedor? Bem, então é necessário parar com certas historinhas, porque tem pessoas que pensam assim, eu não entro em transe, ou eu tenho medo de ir e não voltar mais. E daí eu te pergunto, ir para onde? Se você está em transe, você não vai para algum lugar, você permanece ali. Gente, tem muita historinha por trás da hipnose, do transe, mas são muitos e muitos mitos, tá? Então é necessário desmistificar esses mitos para poder passar pelo tratamento, né? Mas aqui o nosso foco, ele é nas doenças psicossomáticas.
E aí você deve estar se perguntando, mas por que, Fernanda, que a hipnose é um tratamento tão efetivo? E eu te respondo. A hipnose é um tratamento efetivo porque quando a gente coloca o nosso cliente, detalhe, eu evito o termo paciente, tá, gente? Eu utilizo sempre cliente. Então, quando eu coloco o meu cliente em transe para passar pelo tratamento de hipnoterapia, e daí na hipnoterapia a gente trabalha também bastante com regressões, é importante então te explicar que por você estar com seu fator crítico rebaixado, você vai acessar, nós vamos conseguir acessar o seu inconsciente e nós vamos chegar até as suas cargas emocionais negativas. Então, a hipnose clínica é efetiva porque justamente ela vai na causa. Ela vai na causa. Talvez você esteja passando hoje por um problema, uma depressão, né? E você não sabe, você não entende a origem dela. Talvez uma fobia, vamos pegar uma fobia. Você desenvolveu uma fobia, né? Sei lá, medo de altura. E você acha que esse é o seu problema. Na realidade, o seu problema pode estar lá na infância. E houve alguma situação difícil agora que disparou um gatilho seu inconscientemente de uma carga emocional negativa, mas que foi gerada lá na sua infância. Isso é muito comum acontecer. Então a hipnose, quando o cliente ele está em transe, ela vai na causa, ela vai na raiz. O subconsciente leva a pessoa para o dia em que foi, digamos assim, implantada aquela carga emocional negativa. E o que nós, terapeutas fazemos? Nós vamos tratar essa carga emocional negativa ou para zerá-la ou para torná-la positiva. Acontecendo isso, aquilo que doía no cliente, aquela situação, talvez aquela situação traumática, passa a não doer mais. Ela fica neutra. Então é por isso que esse tratamento é tão efetivo. E falando em doenças psicossomáticas, gente, eu queria falar um pouquinho sobre a fibromialgia, né? Que eu atendi recentemente uma cliente com essa doença psicossomática, que é a fibromialgia. Há anos ela sofria com fibromialgia, há anos diagnosticada, né, por médicos, enfim. E ela veio. E aí é importante falar para vocês que hipnose não é mágica. O cliente, ele tem que fazer os 50% dele, assim como o terapeuta também vai fazer os 50%. Mas o que é o meu 50%, Fernanda? O teu 50% é vir para esse tratamento querendo o resultado. Querendo o resultado. E mais do que querer o resultado, é se entregar, é confiar. Então, é importante que tenha empatia também entre terapeuta e cliente. Mas você tem que vir querendo o resultado. Você tem que confiar, você tem que se permitir. E foi dessa forma que essa minha cliente tão querida, hoje muito especial para mim, né, veio me procurar. E, gente, ela veio com muita força de vontade, ela veio realmente para se entregar ao tratamento. E eu posso dizer para vocês que após 5 sessões, ela zerou a dor da fibromialgia que ela tinha. Assim como zerou também a ansiedade que ela tinha. Isso é mágica? Não, isso não é mágica. Isso é um trabalho realizado pelas duas partes. Porque o cliente, ele tem que entender que muitas vezes ele tem que mudar alguns hábitos dele para que efetivamente ele tenha o resultado. Mas como assim, Fernanda? Que hábitos? Olha, não adianta você vir fazer um trabalho de hipnoterapia, assim como não adianta você fazer nenhum outro tratamento se você for uma pessoa que só pensa negativo, que só foca no negativo, que só foca no lado ruim da vida, que tudo tá ruim, que tudo tá contra você. Esses hábitos, essas formas de pensar,
essa forma de vibrar, isso a gente tem que mudar, a gente tem que se esforçar para ser um pouquinho melhor, para pensar diferente, para ter um pouquinho mais de fé. Então, se a pessoa vem, não só para hipnoterapia, qualquer tratamento, e ela não muda a forma dela muitas vezes de ver a vida, de pensar diferente, alguns hábitos, parar de fazer algumas coisas que vão trazendo lixos mentais, verdadeiros lixos mentais para a pessoa. Essa é a parte dela no tratamento, né, gente, para ter algum resultado, tá? É claro que assim, essa minha cliente, ela conseguiu esse resultado em 5 sessões. Isso depende de cliente para cliente. Vai depender das coisas que essa pessoa precisa trabalhar, do que ela quer trabalhar, né? É por isso que na hipnoterapia, o primeiro encontro com o meu cliente é apenas uma avaliação, onde eu vou explicar para ele, como eu estou explicando para vocês, o que acontece dentro do trabalho. Claro que daí é de uma forma muito mais esmiuçada, né, gente? Aqui é mais uma pincelada de como funciona o trabalho, né? Mas é importante que tenha essa empatia também, né? Então é por isso importante no primeiro momento a avaliação. E a quantidade de sessões vai depender de pessoa para pessoa, tá? Isso é muito importante que se tenha em mente. Bom, fora isso, gente, tem 2 tipos de pessoas que a hipnose clínica não pode ajudar e que nenhum tratamento pode ajudar. O primeiro grupo de pessoas que não podem ser tratadas são as pessoas que se vitimizam. Vocês sabem que tem muitas pessoas que se vitimizam, né? Então, esse grupo de pessoas, assim, definitivamente é difícil de trabalhar, a não ser que a pessoa mude muito a visão de mundo dela, né? Que ela se torne consciente de que ela tem se mantido como uma vítima, né? Enfim, esse é um grupo. O segundo grupo é o grupo do ganho secundário, chamado ganho secundário na psicologia, que é quando o problema da pessoa ou a doença da pessoa traz para ela um ganho. Detalhe, gente, esse ganho é inconsciente. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem esse ganho. Então, por isso é tão importante o tratamento, é tão importante as sessões, tá? Até aproveitando a oportunidade, eu postei lá na minha página no Facebook uma publicação sobre justamente fibromialgia, né? E aí teve uma moça lá, que eu nem sei quem é, nunca vi, veio e comentou: hipnose clínica até ajuda, mas as dores voltam. Aí eu questionei ela: não, hipnose clínica não só ajuda, hipnose clínica pode sim diminuir a tua dor, hipnose clínica pode sim chegar a zerar a tua dor, mas depende do trabalho em conjunto. E aí eu questionei ela: será que o hipnoterapeuta que te atendeu sabia da questão do ganho secundário? Será que a questão do ganho secundário foi trabalhada com você? Se foi, ela veio para o teu consciente, para a tua parte racional? Será que todas as cargas negativas emocionais ligadas a esse problema da fibromialgia foram tratadas contigo? Isso é importante a gente analisar. Porque se serviu para se um e outros tantos casos que a gente tem visto conseguem a cura, por que você não vai conseguir, né? Então eu deixei essas perguntas lá para ela, mas essa moça não voltou, não respondeu. Então, gente, o que eu queria dizer mais para vocês nesse vídeo, acho que o foco principal desse vídeo é que hipnose clínica, hipnoterapia, assim como qualquer outro tratamento, ele não é mágica, ele não faz mágica. O cliente não vai deitar lá numa maquinha, eu vou dar uma sugestão e ele vai sair da maca curado. Não é isso. É necessário trabalho em conjunto, né? É necessário ir nas causas, né? Lá nessas cargas emocionais negativas, neutralizá-las ou deixá-las positivas, né? E isso o terapeuta sabe como fazer. O terapeuta ali na hora, ele tem técnicas específicas para isso, que não convém eu, falar aqui, porque são várias, né? E para cada caso ele vai utilizar uma,
tá? Então eu queria deixar esse recado para vocês, dizer que é possível sim você ter bons resultados com a hipnose, tá? Em quesito dor, em quesito seja no que for, tá? Ele serve como um tratamento complementar e muitas vezes eu tenho visto que mais do que um tratamento complementar, as pessoas conseguem alcançar grandes êxitos com esse tratamento. Então, gente, eu atendo atualmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os meus contatos de página, de Facebook e de Instagram, a Thalita vai deixar na descrição do vídeo, tá? Mas eu posso deixar o meu número para quem é de Porto Alegre, quiser me chamar no WhatsApp, quiser marcar sua avaliação. O meu número é 51-985-136420. Da mesma forma, eu vou deixar aqui o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, quiser maiores informações, na medida do possível, eu vou respondendo, tá? Se tiverem alguma pergunta. O meu e-mail é hipnoseclínica_regressiva@outlook.com, sem BR. Tá? Então é isso, gente. O meu site e um canal no YouTube ainda está em construção, mas muito em breve eu vou ter. Por enquanto os meus contatos são esses e as minhas páginas no Face e no Instagram que a Thalita vai deixar para vocês na descrição do vídeo. Gostaria de agradecer muito a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham achado todas as informações que eu trouxe importantes. Thalita, gratidão por essa oportunidade, gratidão por todos vocês que estiveram comigo até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.